Muitas vezes paramos para pensar sobre o motivo de existirmos e por que o mundo parece estar tão quebrado e cheio de dor. Existe uma ideia muito comum de que todo ser humano nasce como se fosse uma folha de papel em branco, sem manchas e totalmente puro, e que ao longo da vida nós vamos escolhendo entre o bem e o mal para decidir se merecemos ser salvos ou não. Mas se olharmos com atenção para o que a Bíblia ensina, percebemos que a realidade é bem diferente e muito mais séria do que a maioria das pessoas imagina. A verdade é que a humanidade já nasce com o seu destino traçado, não por uma maldade de Deus, mas por causa de uma escolha que foi feita lá no começo de tudo. Quando olhamos para a história de Adão no Jardim do Éden, precisamos entender que ele não era apenas um homem qualquer, ele representava todos nós. Quando ele decidiu desobedecer e se rebelar contra o Criador, ele não estava apenas sujando as próprias mãos, ele estava assinando um contrato de separação em nome de todos os seus filhos e descendentes. Isso significa que o ser humano já nasce condenado. Não é que você vai ser julgado um dia para saber se vai para o lago de fogo ou não. A Bíblia mostra que o nosso passaporte já está carimbado para lá desde o momento em que passamos a existir. É como se todos nós estivéssemos em um navio que já está afundando no meio do oceano. O navio não vai afundar daqui a pouco, ele já está indo para o fundo porque o casco foi quebrado lá atrás por Adão. Por isso, é um erro culpar Deus pelo mal que existe no mundo ou pela condenação das pessoas. Deus não é o carrasco que fica inventando castigos para as pessoas. O carimbo da condenação que levamos no peito foi colocado por nossa própria escolha através de Adão. Nós decidimos, consciente ou inconscientemente, ouvir a voz do inimigo de Deus e seguir o caminho da rebeldia. E por seguirmos por esse caminho, o nosso destino final é o lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos. Se você escolhe uma estrada que tem um destino terrível determinado, não há nenhum outro culpado a não ser você mesmo. Você simplesmente está colhendo o destino da estrada que escolheu trilhar. E é por isso que a nossa vida aqui na Terra é tão difícil, cansativa e hostil. Este mundo se tornou um ambiente caótico que nos deixa exaustos e nos transforma em pessoas egoístas, mesquinhas e cheias de sede por poder. A maldade que vemos todos os dias, as doenças, as guerras e a morte, são apenas os sinais de que estamos longe da fonte da vida. Nós nos tornamos revoltados contra Deus e muitas vezes gritamos com Ele perguntando por que Ele nos deixa sofrer nestas mazelas, mas esquecemos que fomos nós que escolhemos a separação ao querermos fazer a nossa própria vontade. Imagine que um filho decide fugir de uma casa maravilhosa e segura para morar no meio de um pântano perigoso. Depois de um tempo, esse filho está com fome, com frio e doente, e começa a culpar o pai pela situação miserável em que se encontra. Isso faz algum sentido? Foi o filho que escolheu sair. Da mesma forma, a humanidade escolheu o pântano, e agora reclama da lama e dos mosquitos. Mas o que é mais incrível em toda essa história é que, embora Deus pudesse nos deixar exatamente onde escolhemos estar, Ele se importa profundamente conosco. Ele olha para nós no meio desse pântano, no meio desse mundo terrível, e decide abrir uma porta de escape. Deus está dizendo para cada um de nós o seguinte: eu sei, esta vida é terrível, e eu não vou interferir agora pois foi uma escolha sua, e eu respeito isso e você terá que passar por essa experiência de separação. Mas eu te amo tanto que não quero que este seja o seu fim. Se você quiser, ao sair desta vida, você pode vir morar comigo para sempre, sem ser condenado. Basta apenas que você aceite que o meu filho pague o preço total pela sua rebelião, e eu te darei um novo carimbo, um carimbo que te leva para a vida eterna no céu. Note que Deus não está te obrigando a nada, Ele está apenas oferecendo um desvio para quem percebeu que está caminhando para o abismo. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 diz claramente que quem não crê em Jesus já está julgado. Isso reforça a ideia de que a condenação já é o nosso estado natural. Não é Deus quem vai te condenar no futuro, você já está caminhando para a condenação com suas próprias pernas. A pergunta que você deve se fazer não é por que Deus condena as pessoas, mas sim porque Ele se daria ao trabalho de salvar alguém que o rejeitou. A resposta é apenas o amor e a graça, um favor imerecido. O lago de fogo foi preparado para os seres espirituais que se rebelaram contra Deus, e o ser humano acaba indo para lá porque insiste em seguir o mesmo inimigo que se rebelou e a mesma direção. É muito triste ver que a maioria das pessoas não entende isso, e passa a vida inteira apontando o dedo para o céu e culpando a Deus por toda a ruína do mundo, sendo que Deus é o único que pode realmente nos salvar de algo que já é inevitável para quem está sem Ele.
É como se um médico oferecesse a cura gratuita para uma doença mortal que todo mundo já tem, mas as pessoas preferissem morrer apenas para não admitir que estão doentes. A vida aqui é passageira e serve como um grande aviso. Cada dor que sentimos, cada injustiça que presenciamos e cada momento de exaustão são lembretes de que este lugar não é o nosso lar original e que a separação de Deus é uma experiência horrível. Deus respeita tanto a nossa escolha que Ele nos deixa sentir o gosto amargo da nossa independência para que, talvez, a gente sinta saudade da casa do Pai. Ele é o Salvador disposto a anular o carimbo de morte e nos dar uma nova identidade. Ele enviou Jesus para sofrer o que nós deveríamos sofrer, para que a justiça fosse feita e a misericórdia pudesse ser oferecida. A porta está aberta e o convite foi feito. Você aceita o pagamento que Jesus fez pela sua rebelião, ou prefere continuar culpando a Deus enquanto caminha para o destino que você mesmo escolheu em Adão? A escolha agora é individual, mas o tempo de decidir é enquanto você ainda está nesta vida cansativa. Não espere chegar ao fim do caminho para perceber que a estrada estava errada. Olhe para a cruz e veja que, ali está a prova de que Deus não quer te condenar, Ele quer te resgatar de uma condenação onde você já está. Entender isso muda tudo, pois você para de ver Deus como um inimigo, e passa a vê-lo como o único amigo verdadeiro que estendeu a mão quando todos nós estávamos perdidos. É uma troca simples e maravilhosa. Você entrega a sua rebelião e o seu destino de morte, e Ele te entrega o perdão e a vida eterna. Como alguém pode recusar algo assim? Como alguém pode continuar culpando o único que se sacrificou para nos tirar da enrascada que nós mesmos nos metemos? Que possamos ter a humildade de reconhecer que somos culpados, e que precisamos desesperadamente desse desvio que Deus colocou diante de nós. O caminho para o Lago de Fogo está cheio de pessoas que acham que são boas o suficiente ou que Deus é injusto. Mas o caminho para o céu está cheio de pessoas que reconheceram que estavam perdidas e aceitaram o presente gratuito da salvação. Não deixe para depois, pois o navio continua afundando e a porta de escape não ficará aberta para sempre. Você já parou para pensar se o seu passaporte ainda está com o carimbo antigo, ou se você já aceitou o novo carimbo da vida eterna? Essa é a decisão mais importante da sua existência, pois ela define onde você passará a eternidade quando este mundo hostil finalmente ficar para trás. Deus é amor, e Ele está esperando por você agora mesmo para mudar o seu destino e te dar uma nova história. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.